Queridos irmãos e irmãs, essa tem que ser a nossa segurança. Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ser a direção da minha vida, tem que ser a direção da sua vida. Eu, quando orava para ministrar nessa noite, trazer uma palavra a você, né, compartilhar uma palavra com você nessa noite, eu já tinha até pensado, tinha escrito, e o Espírito Santo começou a mover meu coração numa pregação que, de certa forma, quer uma reflexão que, de alguma maneira, quer trazer ao meu e ao seu coração um desafio. Vale a pena servir a Deus? Vale a pena estar na presença de Deus? Hoje nós temos sido muito questionados. A igreja tem sido questionada. Talvez uma das coisas mais tristes para nós que amamos o reino de Deus, para nós que, enfim, anunciamos o evangelho e pregamos avivamento, pregamos o crescimento do reino, talvez uma das coisas mais tristes seja como nós aqui, a equipe. Nós estamos com um grupo pequeno aqui de 8 pessoas, trabalhando na transmissão em vários lugares aqui da transmissão. Mas uma das coisas mais tristes para nós seja ver o templo vazio, os bancos vazios, até porque a grande alegria era aquele momento do culto, um exemplo só, um culto de domingo, que a gente está aqui organizando tudo, seja o culto da manhã, no nosso caso aqui na nossa igreja, ou o culto da noite, que a gente está aqui organizando e de repente começa a chegar gente, começa as crianças correrem, um bebezinho chora lá no fundo, a gente olha e vê as pessoas, né, se abraçando, saudando, e aí a gente olha e vê o templo vazio, dá uma dor no coração. Essa semana, uma irmã muito querida conversou comigo e falou assim: pastor, como é que o senhor está aguentando? Desse jeito ela falou comigo. Como é que o senhor está aguentando, pastor? O senhor que sempre prega que a igreja tem que crescer, que o templo tem que estar cheio, que vidas têm que se render a Jesus. E ela falou assim: como é que o senhor está aguentando? Ela falou assim: se está difícil para nós, né, discípulos de Jesus, membros da igreja, eu fico imaginando como é que está o senhor. Eu falei para ela: minha irmã, não está sendo fácil não. O único consolo que a gente tem nessa época é saber que a igreja não parou. Nós não estamos reunidos aqui num grupo cheio de gente dentro do templo, mas nós estamos reunidos nas casas, orando nas madrugadas, jejuando, trabalhando, aqueles que têm que trabalhar, aqueles que não pararam nas suas funções, anunciando o reino de Deus nas redes sociais, não é isso? Eu vejo os nossos juvenis fazendo devocional nas redes sociais, os nossos pastores e pastoras, os nossos irmãos e irmãs compartilhando louvores, compartilhando palavras. A gente, né, nesse tempo, eu vou citar um nome aqui na transmissão. Ontem eu vi um ministro de louvor que eu admiro muito, eu acompanho sempre os louvores dele, que é daqueles, né, que a gente cresceu vendo tocar, né, tocando as músicas dele na igreja, que é o Asaf Borba. Ontem estava o Asaf Borba, a esposa dele, a filhinha, e um outro rapaz que eu não sei quem é, se é da família, enfim. Eles estavam adorando ao Senhor ali na casa deles, na cozinha da casa deles. Então, a gente vê não somente o Asaf Borba, mas tantos pastores e pastoras, ministros de louvor, de adoração, homens e mulheres de Deus, nesse tempo anunciando a palavra. Então, se de algum modo nós somos questionados dos templos estarem fechados, sabe, irmãs e irmãos, eu fico com o meu coração consolado quando eu sei que dentro de cada casa hoje nós temos uma igreja viva, poderosa, celebrando e anunciando o amor de Deus. Esse templo, inclusive, se for necessário montar um hospital aqui em Cândido Mota, esse espaço que está aqui para nós, ele pode ser usado se for necessário. Eu oro para que não seja necessário, mas se for necessário servir a cidade e ceder esse espaço aqui do templo para ser montados leitos hospitalares, locais de atendimento, de distribuição, de ajudas sociais, está à disposição do município, porque a igreja viva está reunida nas casas, fazendo a diferença para a glória de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, eu te pergunto, aliás, só abrir um parêntese sobre isso,
Em 2014, o nosso espaço foi cedido. Nós temos um salão social no fundo. A minha sala pastoral, a secretaria foi transformado em consultório médico. E em 2014, de março a maio de 2014, a nossa igreja metodista em Cândido Mota foi transformada no templo, o salão social, perdão, foi transformado num ambulatório. E naquela época a estimativa é de que 10 mil atendimentos foram realizados aqui quando ocorreu um surto muito grande, uma epidemia, né, de dengue aqui na nossa cidade. Nós não vamos chegar com o Covid nesse extremo. Nós vamos orar para que o Senhor dê livramento. E vamos fazer o necessário e possível para que isso não ocorra, não apenas na nossa cidade, mas na maior parte das cidades do Brasil. Então, meu irmão e minha irmã, mais uma vez eu te pergunto, vale a pena servir a Deus? Abra a tua Bíblia, por favor. Na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. A palavra de Deus nos diz assim, olha que texto lindo. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de serem assim desfeitas, deveis ser tais com os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém, queridos? Palavra de Deus para o povo de Deus reunido em suas casas nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, não tem sido fácil, certamente não tem sido fácil. Já estamos há praticamente um mês, pelo menos no estado de São Paulo, há praticamente um mês no isolamento social. Hoje, o governador prorrogou até o dia 10 de maio. Não vou entrar se era necessário ou não, porque nós precisamos ser obedientes àquilo que as autoridades estão nos instruindo para evitar um mal maior. É claro, a nossa oração vai dobrar, será redobrada para que as consequências dessa ação sejam minimizadas. Mas sabe, irmãs e irmãos, dependendo da maneira como você e eu assistimos televisão, hoje é até enfadonho, porque você já viu, por exemplo, eu estava hoje em casa no horário do almoço, um pouquinho depois do almoço, 1h30, 2h, e assistindo ali o jornal, eu fiquei vendo ali, né, a reportagem falando sobre os túmulos que estão sendo abertos, e até comentei com a minha esposa, disse assim, Ju, mas qual será o sentido de uma reportagem como essa? A informar que mais pessoas vão morrer, trazer medo ao nosso coração para que a gente fique em casa. Sabe, irmãs e irmãos, hoje é enfadonho assistir TV porque nós não precisamos ouvir dessas notícias de tragédias. Não que nós venhamos a nos esconder dos fatos, não é isso o que eu estou dizendo, não é isso que eu estou proclamando, mas, meu irmão e minha irmã, estas coisas fazem mal para nós. Quantas pessoas hoje estão com dificuldade de dormir? Quantas pessoas estão, ansiosas, depressivas, entristecidas? Por causa dessa realidade, o que é, de certo modo, natural e esperado. Mas, irmãos e irmãs, amados e amadas, amigos e amigas, não é assim que tem que acontecer comigo e com você.
Nós sabemos, existem muitas contrariedades ocorrendo ao nosso redor, mas nós precisamos fazer a diferença e encher o nosso coração com más notícias não resolverá o problema. Agora, encher de esperança, de fé, de atitudes reais, de atitudes transformadoras, isso fará a diferença para a glória de Deus. Lembra, meu irmão e minha irmã, o apóstolo Pedro disse isso na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva de Deus, tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados para fazer a diferença. E aí, meu irmão e minha irmã, de repente num caos, numa situação difícil, nós sabemos, há notícias de mortes, há notícias de desemprego, famílias passando dificuldade. Ai meu Deus, o nosso coração fica alarmado. Alguém, uma pessoa ergue a voz e diz assim: mas onde está a igreja? Por que a igreja aceita isso? Não é hora da igreja se levantar e ir adorar? Ah, meu irmão, a grande questão é, vale a pena servir a Deus em dias como este? Vale a pena estar na presença de Deus? Você já teve a sensação que às vezes as pessoas ao seu redor, avançando além dessa questão do Covid, você já teve a sensação que às vezes ao seu redor as coisas dão certo para os seus vizinhos, que as coisas dão certo para os seus amigos de trabalho, mas às vezes parece que está travado para você, parece que não acontece? No Salmo 73, o salmista entrou numa crise terrível. Depois leia com calma, por favor. No Salmo 73, o salmista estava diante de Deus e ele fala assim: não. Foi em vão que eu guardei o meu coração, o meu caráter, a minha conduta. Eu faço de tudo e dá tudo errado para mim. Isso é uma tradução bem moderna do Salmo 73. Ele fala assim: olha, o rico, o ímpio, aquele que não teme a Deus, faz tudo errado e dá tudo certo. Ele ficou, como diz o texto, embrutecido, endurecido, angustiado, raivoso. E ele discute, ele discorre o seu clamor, o seu lamento diante de Deus. Até que chega um ponto em que ele fala assim: até que eu entrei na presença de Deus. Se nós entrarmos na onda da propagação das profecias do caos, daqui a pouco nós vamos perder a nossa fé. Daqui a pouco alguém vai dizer assim: não, Deus não age mais como agia no passado, Ele não cura, isso aí é tudo discurso de pessoas que estão interessadas em tudo, menos em fazer o bem para alguém. Meu irmão e minha irmã, entra na presença de Deus. Vale a pena servir a Deus? Vale a pena manter o nosso coração puro? O salmista disse assim: até que eu entrei na presença de Deus, e então eu vi o fim daqueles e daquelas que não temem a Deus. E a conclusão que ele chega é: quanto a mim, Salmo 73, versículo 28, quanto a mim, bom é estar junto de ti, ó Deus. Vale a pena servir a Deus? Vale a pena estar na presença de Deus? Quando Pedro escreveu este texto, ou esta carta para a igreja, meu irmão e minha irmã, já era um contexto em que a igreja cristã no primeiro século, a igreja que muitas vezes a gente usa a expressão, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ela já começava a passar por situações de perseguição. As primeiras gerações de cristãos estavam morrendo, seja pela perseguição, seja pela idade. Muitos cristãos estavam, enfim, sofrendo torturas, suplícios. Nós sabemos quantos e quantos irmãos e irmãs na fé foram torturados até a morte. O Império Romano, em Roma, perseguia tanto, na capital do Império Romano, na cidade de Roma, perseguia tanto os cristãos que em determinado momento da história, ali no primeiro século, eles prendiam os cristãos. E sabe aqueles postes de iluminação que existiam nas nossas cidades antigamente? Que era movido a querosene, uma lâmpada bem grande, acesa todas as noites por alguém que passava acendendo. Na Roma antiga, os cristãos eram transformados em tochas vivas para iluminar as ruas de Roma. Duas irmãs, citadas pelo apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 16, os nomes são meio estranhos. Duas irmãs, depois se você tiver curiosidade, leia lá em Romanos 16, está escrito o nome dessas duas irmãs, chamadas Trifena e Trifosa. Meu Deus, eu quero dar um abraço nessas duas irmãs,
quando eu chegar no céu, porque com esse nome só podem ser santas mulheres de Deus. Amém, queridos? Mas diz a história que essas duas irmãs, né, o relato do cristianismo primitivo, que elas foram torturadas, foram amarradas, esticadas. Uma delas foi pendurada pelos cabelos e mergulhada no óleo quente. Ou seja, já havia perseguição. Mas aquela igreja não desistiu de servir ao Senhor. O apóstolo Pedro escreve esta carta dizendo assim: amados, olha, não se esqueçam. Um dia para Deus é como 1000 anos. Olha, não se esqueçam, tenham fé. Nós esperamos uma promessa, nós esperamos algo novo. O Senhor não esqueceu de nós, ao contrário, Ele é longânimo, Ele é paciencioso, Ele quer que mais vidas se acheguem, Ele quer que mais vidas sejam transformadas, curadas. Então, meu irmão e minha irmã, aquela igreja foi consolada com essa palavra, e esta é a palavra que o Senhor traz também aos nossos corações, como um consolo, mas como uma inspiração. Então eu te pergunto mais uma vez, vale a pena servir a Deus? Vale a pena conservar a nossa vida na presença de Deus? Será que nós já atingimos os nossos limites? Há um escritor americano chamado Dale Bruner, gosto dessa frase dele, tem 2 livros dele, ele disse num dos livros: o limite humano é o lugar mais frequente de um encontro com Deus. Quando a gente acha que não tem jeito, quando a gente acha que não tem mais saída, que não há mais solução, então Ele entra com providência. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, o primeiro mártir da igreja, o primeiro homem a ser morto pela fé, Estevão, estava sendo apedrejado e morrendo, e ele olha para o céu e diz assim: Pai, não lhes impute este pecado. Então ele olha para o céu e ele vê os céus abertos, ele consegue ter uma visão do céu, e mesmo entregando a vida naquela hora, injustamente condenado à morte por apedrejamento, no limite humano do sofrimento, do suplício, ele encontrou-se com Deus. Vale a pena servir a Deus? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12:10, ele disse assim: quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Quando a nossa vaidade, o nosso autocontrole, o nosso autossustento sai de cena, quando nós passamos a confiar em Deus, Ele entra com providência. Tem um cântico que eu gosto muito, ele diz assim: quando o que era impossível se torna possível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível, Ele faz acontecer. Vale a pena servir a Deus? Eu não tenho dúvida. Eu digo para você, sim, vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus, meu irmão e minha irmã, guarda aí no seu coração. Eu vou dar 2 razões pelas quais vale a pena servir a Deus. Amém, queridos? Vale a pena servir a Deus porque Ele tem o controle de todas as coisas. O texto no versículo 8, no 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, o texto diz assim: todavia, amados, vocês não devem esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Nesse tempo, nós estamos aprendendo exatamente isso. O ser humano não tem o controle do tempo. O controle do tempo está nas mãos do Senhor. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo eternamente. Aquela vida louca que a sociedade do século 21 vinha estabelecendo, dias de 24 horas que passavam e a gente nem percebia, aquele afã de realizar, de fazer nesses dias, nós estamos de algum modo sendo obrigados a parar. O Senhor está nos dizendo que Ele tem o controle do tempo e não somos nós.
Podemos nos lembrar, por exemplo, do texto lá do Salmo 90, versículo 12, quando, né, o Salmo é atribuído a Moisés, quando Moisés diz assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Vale a pena servir a Deus, porque seja um dia, ou sejam 1000 dias, tudo é igual diante dEle. Ele tem o controle, diz o texto de Apocalipse, e também o profeta Isaías, que Ele tem as chaves. Ele tem as chaves que abrem e ninguém fecha, que abrem e ninguém fecha, e que fecham e que ninguém consegue abrir. Ele é soberano. Ele é glorioso. Ele é maravilhoso. Vale a pena servir a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, porque Ele agora está nos ensinando, Ele está nos mostrando que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, no tempo dele, a alegria vem ao amanhecer. Um pastor e adorador que eu gosto muito, ouço muitos os cânticos dele, lá de Minas Gerais, um pastor chamado Sóstenes Mendes, ouvindo uma ministração dele, ele disse assim: verdadeiramente, quem vive o calendário de Deus é como uma árvore plantada, firmada, que no tempo certo dá o seu fruto. Nesses dias, queridos irmãos e irmãs, o Senhor está nos ensinando que nós não podemos viver o tempo na medida do pecado, na medida da finitude da humanidade. Há duas maneiras de entender o tempo. A primeira maneira é o cronos. Cronos vem de cronômetro, cronológico, o tempo medido, o tempo, enfim, planejado, o tempo humano, imediato, contado. Sim, o cronos, né? Você olha aí no seu relógio, você vai ver os ponteirinhos passando, ou se for digital, você vai ver, né, de maneira digital, os segundos, né, alterando consecutivamente, sem parar. O tempo não para, queridos. Agora, para Deus, existe uma maneira diferente de entender o tempo. Para Deus, a palavra bíblica de tempo é kairos. E kairos é o tempo da revelação. Kairos é o tempo de Deus. Kairos é a promessa, é a palavra de Deus sendo cumprida. Diferente do tempo humano, contado, medido, angustiante, não é? A gente não fica angustiado quando nós estávamos, né, alguns dias aí, na fila de um banco, esperando para pagar uma conta ou para fazer um saque, e a pessoa que está na frente demora, e você fica ali, ai meu Deus, o meu tempo. Ou quando você está com muita fome, é hora de comer, e às vezes demora, você fala assim, o meu tempo de almoço já está acabando, e eu ainda não consegui. É o tempo, é o tempo. Você e eu olhamos para os nossos filhos, e de repente a gente vê ali um bebezinho, de repente você passa algum tempo, você olha, já está andando, e de repente, o tempo passa, e nós muitas vezes não conseguimos absorvê-lo. É o cronos. É o tempo das ruguinhas dos seus olhos, é o tempo dos cabelinhos brancos, é o tempo que não para. Mas para Deus, há um outro tempo, que é o tempo da graça, que é o tempo da bênção, é o kairos. O kairos fala que o Senhor nunca, em tempo algum, em momento algum, se esquecerá de nós. Não é isso que o profeta diz? Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Todavia eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Kairos é o Senhor que lembrou-se de Noé. Lembra lá do texto de Noé? Diz o texto, e Deus lembrou-se de Noé. O tempo da revelação é o tempo que Deus lembra de Ana, que orava no templo pedindo um filho, e Deus então atende a oração daquela mulher. Kairos, meu irmão. Kairos, minha irmã. É o tempo da revelação de Deus na minha vida e na sua vida. Kairos é o tempo da promessa. Lembra de Abraão?
Abraão esperou 25 anos, desde o dia que o Senhor prometeu um filho, até o nascimento de Isaac. É o Kairos. Há uma história que eu gosto, né, para exemplificar essa questão de tempo. Uma história que eu já contei dezenas de vezes na igreja, e você já deve ter ouvido, mas eu vou repeti-la. Essa história fala de um homem chamado Gaylord Kambarame, metodista de Zimbábue. Diz a história que esse irmão estava preso, por algum motivo, não vou entrar aqui em detalhes. Ele estava preso. E um dia, uma pessoa foi fazer lá a visitação no presídio e ofereceu para ele uma Bíblia. E disse assim: pega a Bíblia, leia a Bíblia. Você está preso, você precisa da palavra de Deus. E esse irmão falou para ele assim: olha, não quero saber de Bíblia, não quero saber desse negócio de igreja. Na verdade não era uma Bíblia, era um Novo Testamento. Não quero saber desse negócio de Bíblia. E aí o irmão insistiu: pega essa Bíblia, ora, Deus vai falar com você. E aí ele pegou o Novo Testamento e eu não sei se você já teve esse hábito, mas diz que esse irmão pegou o Novo Testamento e folheou e viu que as folhas eram bem fininhas. E se algum dia você já fumou, você sabe que para fumar, né, para enrolar o cigarrinho lá, cortar o fumo, né, picar o fumo e enrolar o cigarro, tem que ser. Eu nunca fumei, mas meus pais fumavam, então eu pude ver isso várias vezes. Aquele fumo trevo, né, que eles compravam e enrolavam. Você já deve, infelizmente, deve ter alguém na sua casa que já teve esse hábito. E ele falou assim: olha, eu vou pegar esse Novo Testamento, mas eu vou dizer uma coisa para você, eu vou usar as folhas dele para fumar. E aquele irmão falou para ele assim: pode fumar, mas antes de fumar, leia o que está escrito nas páginas. E ele concordou. Então ele pegou o Novo Testamento, e diz o testemunho dele, que ele fumou o Evangelho de Mateus todinho, 28 capítulos do Evangelho de Mateus. Que ele fumou os 16 capítulos do Evangelho de Marcos. Que ele fumou os 24 capítulos do Evangelho de Lucas. E ele começou a fumar o Evangelho de João. João capítulo 1, João capítulo 2. Mas lembra que o acordo era antes de fumar, ler o que estava escrito. E então ele começou a ler o capítulo 3 de João, e se você não leu ainda, vale a pena. João capítulo 3, a história do encontro de Jesus com Nicodemos, no início do capítulo. Jesus está dizendo: é necessário nascer de novo. E então ele foi lendo até que ele chegou no capítulo 3, versículo 16, onde a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo o testemunho desse irmão, ali ele entregou a vida dele para Jesus. Nunca mais fumou. Mas desde aquele dia, passaram-se 15 anos. Esse irmão se transformou num pregador da palavra. E um dia, numa conferência bíblica metodista em Zimbábue, ele estava anunciando a palavra, como eu estou pregando aqui para vocês. E enquanto ele pregava, ele viu aquele irmão que 15 anos atrás entregou a Bíblia para ele. E naquele momento, ele contou essa história. Foi necessário, ou foram necessários, 15 anos, para que aquele irmão visse o resultado da simples atitude de dar uma Bíblia, um Novo Testamento, para alguém, insistir na oração, para que depois viessem os frutos. Pode passar um dia, meu irmão. Podem passar 1 mês, 2 meses. Pode passar 1 ano, podem passar 5 anos. O que Deus prometeu na sua vida, Ele vai cumprir, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vale a pena servir a Deus? Sim ou não? Em Romanos 4,17, o texto diz assim: o meu Deus traz à existência as coisas que não são, como se já existissem. Eu amo esse texto bíblico, eu acho que eu cito toda a pregação. Isaías capítulo 64, versículo 4, o profeta diz assim: desde a antiguidade não se viu e não se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Vale a pena servir a Deus, queridos? Sim, vale a pena servir a Deus. Diga comigo se você quiser, repita comigo isso: o meu Deus cumprirá tudo o que prometeu. O meu Deus
cumprirá tudo o que ele prometeu. No versículo 9 de 2 Pedro, capítulo 3, Pedro diz para a igreja assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Interessante esse conceito de promessa. Eu vou trabalhar um pouquinho desse conceito de promessa para a gente encerrar e ter um tempo de oração. Quando um homem promete algo para uma mulher, ele está fazendo um voto para uma ação futura. Não é assim? Quando numa cerimônia de casamento, o homem ou a mulher, né, o noivo ou a noiva, dizem um ao outro: prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. A gente tem que incluir algumas coisas nesse juramento hoje, né? Na magreza e na gordura, amém? Na juventude e na velhice, porque hoje a gente tem visto muitas pessoas que não estão cumprindo com as promessas que fizeram um ao outro no altar diante de Deus. Mas esse é tema de uma outra pregação, eu não vou entrar nesse mérito agora. A promessa humana normalmente ela é feita no sentido futuro. Eu serei futuro, ou eu serei fiel a você no futuro. Quando isso acontecer, eu cumprirei com a minha palavra. Mas sabe, irmãs e irmãos, a lógica de Deus, como diz a Bíblia, Deus torna louca a sabedoria humana. Na lógica de Deus não é assim que funciona. Promessa não é uma ação futura. Promessa é uma ação do presente. Veja bem, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. O apóstolo Paulo disse assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Na despedida dos discípulos, em João capítulo 14, Jesus disse para eles assim: não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Agora presta atenção nisso. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O Apocalipse, na ilha de Patmos, João teve a visão de um novo céu e de uma nova terra que já estavam prontos. Em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, segundo a descrição do texto, eles morreram na expectativa daquilo que Deus já havia preparado para aqueles que crescem, para aqueles que esperavam por Ele. Na lógica bíblica, quando Pedro diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ele está dizendo, o Senhor já fez todas as coisas, mas Ele quer que mais pessoas se acheguem, Ele quer que a casa fique cheia, Ele quer que as vidas se convertam, Ele quer que os homens, que as mulheres, Ele quer que jovens, quer que anciãos, Ele quer que novas pessoas sejam transformadas. Para Ele, meu irmão e minha irmã, não vale a pena uma pessoa, uma única pessoa ir para o céu e o seu semelhante não. O Senhor, Ele quer que a casa fique cheia, então não retarda o Senhor a sua promessa, mas Ele é longânimo para conosco. Então, meu irmão e minha irmã, creia na promessa de Deus, não é futuro, é agora, é para mim e para você. Jesus disse que o reino de Deus já está realizado. Quem é o reino de Deus, meu irmão e minha irmã? O reino de Deus é Cristo Jesus. O reino de Deus não é uma realidade de um território, não é uma realidade geográfica. O reino de Deus é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. O apóstolo Paulo, aos Romanos 14, 17, disse, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é alegria e paz no Espírito Santo. As promessas de Deus são reais para mim e para você. Jó, meu Deus do céu, no sofrimento que Jó passou, capítulo 23, se você tiver curiosidade, versículo 10, Jó disse assim, mas Ele conhece o caminho por onde ando, se Ele me puser na prova, aparecerei como o ouro.
ouro provado, aprovado e purificado. Em Romanos 8:29, um texto que eu amo, o apóstolo Paulo disse assim: aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus era o Filho único, mas que na sua entrega na cruz, na ressurreição daquele domingo lindo, de único, foi transformado em primogênito, o mais velho. Por isso na igreja a gente tem a mania, o costume, de chamar uns aos outros de irmão e irmã. Lembra de Atos 9? Saulo está indo a Damasco matar os cristãos, com consentimento do governador. Saulo vai ao chão, a luz o envolve, e Deus levanta um líder da igreja daquela época que estava orando, um líder chamado Ananias, e o Senhor fala para ele: Ananias, vai na rua direita, vai na casa de Simão, o curtidor, está lá Saulo, importa que ele saiba o quanto sofrerá pelo meu nome, ele é instrumento escolhido. Ananias fala para o Senhor: meu Deus, o Senhor não pode ter clareza disso, o Senhor deve estar errado, equivocado. E Deus fala: vai lá, Ananias. E quando Ananias chega naquela casa, Ananias vê que aquele homem estava deitado, cego. Ananias olha para ele e diz assim: irmão Saulo, o Senhor me mandou vir aqui para impor as mãos sobre você, para que recuperes a vista, para que sejas um instrumento nas mãos de Deus. Olha para essa pessoa, se tem alguém aí do teu lado, fala assim: olha, meu irmão querido, minha irmã querida, o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Amém, queridos? A gente não perde essa mania nem no culto online, né? Meu Deus! Aleluia! Meu irmão querido, o Senhor está do nosso lado, Ele é aquele que nos conduz. Um teólogo, vou citá-lo, eu leio bastante os livros dele, na minha época de faculdade, fiz trabalhos baseados nele. Um teólogo alemão chamado Jürgen Moltmann, ele escreveu uma frase que eu sempre guardo no meu coração. Ele disse assim: a fé é gerada pela promessa, e é por isso essencialmente esperança, certeza, confiança no Deus que não mente e se manterá fiel à palavra de sua promessa. Em outros termos, é a expressão bíblica que diz assim: Deus dizendo: eu não sou homem para que eu minta, para que volte atrás na minha palavra. O que Ele falou se cumprirá. O que Ele diz se realizará. Amém, queridos? Eu te pergunto, para a gente orar, vale a pena? Vale a pena servir a Deus? Vale a pena estar na presença de Deus? É verdade, queridos, eu estou passando um momento de orar, de clamar a Deus por misericórdia. Você tem feito isso, os irmãos, as famílias, as cidades, meu Deus, de pessoas doentes. Vale a pena servir a Deus? Vale a pena estar na presença de Deus? Eu gosto muito da expressão lá do profeta Joel, capítulo 2, de 14 até o finalzinho do capítulo 2, Joel fala assim: as eiras se encherão de mosto, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Aquilo que esse tempo difícil, de algum modo, vai tirar de nós, eu creio, queridos, que com fé, trabalho, honestidade, caráter, crendo no tempo de Deus, crendo nas promessas de Deus, nós viveremos um tempo muito melhor, porque o melhor de Deus, amém, queridos? O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus é Cristo, Ele já veio, mas a ação continuada de Deus, a cada dia, se renova. Diz a Bíblia que Ele faz novas
todas as coisas, todos os dias. Diz a Bíblia, lá em Lamentações 3, de 20 em diante, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Vale a pena servir a Deus, meu irmão, minha irmã. O apóstolo Pedro disse lá no versículo 13, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Vale a pena? O apóstolo Paulo, numa prisão romana, ele disse aos Filipenses 3, 13, 14 e 15, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, o profeta Samuel disse, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje eu me lembrei de uma história, de um tempo difícil, final da década de 70, muitos regimes autoritários governavam os países da África. E na Etiópia, um pastor estava fazendo uma série de pregações, de avivamento, de evangelismo, enfim, de alcance de vidas. E os agentes do governo foram enviados até aquela igreja para que o culto parasse, para que as pessoas fossem, dispersadas. Diz a história desse pastor que ele estava com ele pregando, a esposa sentada na primeira fila de bancos da igreja com um bebezinho no colo. Os agentes entraram, mandou parar o culto, e a igreja continuou cantando, a igreja não parou de adorar o Senhor. O pastor manteve-se firme, a esposa dele manteve-se firme. As pessoas que estavam ali, cristãos sedentos pela graça, pelo mover do Espírito Santo, e então um daqueles agentes arrancou o bebezinho da mão, dos braços da mãe, pegou aquele bebezinho e o atirou pela janela. Ele atravessou o vidro, caiu do outro lado, infelizmente, ensanguentado e morto. Um dos agentes que foram enviados ali para parar aquele culto, acharam que a igreja ia parar, que a igreja ia dispersar, ia fugir. Aquela mulher saiu de dentro do templo, foi até lá, pegou o corpo do seu filhinho, o abraçou, é claro, chorando em prantos, voltou para dentro da igreja, para dentro do templo, com aquele bebezinho morto nos seus braços, e a igreja cantou, glória, glória, aleluia, glória, aleluia, e cantava, e cantava, e cantava, ninguém conseguiu parar a igreja, e diz a história, o testemunho dessa igreja, 400 mil pessoas, desde aquele ato de fé, até hoje, aceitaram a Jesus naquela comunidade, e através daquela comunidade, porque eles confiaram que o Senhor é maior do que qualquer realidade que viermos a enfrentar. Vale a pena servir a Deus? Vale a pena manter firme a sua fé? Vale a pena, meu irmão e minha irmã, estar na presença de Deus? Um dia, eu não sei quando, o Senhor vai nos chamar. Como diz o texto de Atos 13:36 a respeito de Davi, o texto diz assim, e tendo cumprido os propósitos de Deus em sua geração, adormeceu. Quem vai levar a tua vida não é o coronavírus, não é um câncer, não é um ataque de coração,
não é a pobreza, não, não, não. O dono da tua vida é o Senhor. E quando Ele te chamar, seja o que for, será no tempo dEle. Faça como o apóstolo Paulo, que quando foi chamado pelo Senhor, quando entendeu que era tempo de sua partida, em 2 Timóteo 4, de 7 a 8, ele disse assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Vale a pena servir a Deus? Vale a pena confiar em Deus? Coloca a sua vida diante dele agora. Coloca. Se você quiser se ajoelhar aí onde você está, na sua casa. Coloca aí a tua esposa, os teus filhos agora em oração diante de Deus, o teu marido, os teus amigos, as tuas amigas. Vale a pena, querido. Vale a pena servir a Deus. Coloca a sua vida diante dele agora. Aleluia. Espírito Santo de Deus, oh maravilhoso Deus. Dias difíceis é o que nós estamos vivendo, ó Pai. Mas nem se comparam, meu Deus, de certo modo, àquilo que a igreja viveu ao longo dos tempos. A igreja que foi torturada no primeiro século. A igreja que serviu de espetáculo público, ó Deus, no Coliseu Romano. Reformadores, ó Pai, como João Roso, Wycliffe, Savonarola, que foram incendiados no século XIV, no século XV. Homens, meu Deus, que até têm os seus nomes escritos na história, e homens e mulheres que, como diz o texto lá de Hebreus 11, a história não era digna deles, nem são citados, cujos nomes não são lembrados, mas que foram acolhidos pelo Senhor, porque viveram uma fé sobre todas as coisas, e sobre todas as circunstâncias. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena estar diante de Ti, meu Deus. Fortalece, Paizinho, cada vida que está agora ouvindo esta palavra, cada vida que poderá ouvir nos próximos dias, já que esta gravação ficará disponível nos meios sociais, ó Deus. Toca corações, meu Deus, e opera uma grande obra, faz novas todas as coisas. Meu Deus, não é o coronavírus, não é o câncer, não é, ó Deus, um ataque cardíaco, não é qualquer problema deste mundo que irá tirar a nossa vida. Nós podemos enfrentar todas estas coisas, mas o Senhor é o autor e o doador da vida, é o Senhor quem dá, é o Senhor quem tira, e até o momento em que o Senhor nos chamar, nós queremos manter firme a nossa fé na Tua presença, trabalhando, estudando, construindo, como diz o texto de Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Que esse seja um tempo de isolamento, que daqui a pouco seja o tempo de reconstruir, que seja o tempo de cuidar, para daqui a pouco, em nome de Jesus, avançar, que seja um tempo, ó Deus, de nós clamarmos humildemente, para que o Senhor dê a cada um de nós uma noção transformadora da vida, para que depois possamos transformar a história. Do Senhor é a terra, disse o salmista no Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu, Senhor. Nesse breve tempo que nós vamos viver sobre a terra, como disse o salmista lá no Salmo 90, 70, talvez 80 anos, o resto é canseiro e enfado. Ou na perspectiva de Isaías 66, quando diz que morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Meu Deus, dá-nos, ó Pai, a certeza de que sim, Paizinho, em cada respiração, ou, na verdade, quando nos faltar o ar da respiração, mostra que o Senhor está conosco, que o Senhor é fiel, que o Senhor guarda a sua aliança. Ajuda-nos nesse tempo, Senhor. Cada vida, meu Deus, e cada família que está em oração nessa hora, ajuda, abençoa e dirige, Paizinho, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.
Se você quiser adorar ao Senhor, amém? É o nosso penúltimo momento do nosso culto.